Oi, gente, eu me chamo Giovana, eu sou do quarto semestre de Medicina da UFC, eu sou monitora de vocês de parasito, e eu vou ministrar hoje para vocês uma aula sobre toxoplasmose. Aqui eu deixo meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram falar comigo no particular, mas eu também estou nos grupos de WhatsApp dos cursos de vocês. Qualquer dúvida ou consideração acerca do conteúdo ministrado, podem falar comigo também que dá certo. Então eu vou começar. Gente, toxoplasma ele pertence ao filopicomplexo, certo? Que está incluso no supergrupo cromoalveolado. O toxoplasma ele vai ser um parasita intracelular obrigatório cosmopolita e ele é capaz de infectar e se replicar quaisquer células nucleadas de aves e mamíferos, incluindo o homem. Ele apresenta um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, ele vai precisar de mais de um hospedeiro para concluir o seu ciclo biológico. Uma estrutura que é bastante característica do filopicomplexo vai ser o complexo apical. O complexo apical ele vai ser uma macroestrutura celular que ela contém organelas altamente especializadas, evidenciando a elevada especialização evolutiva desses seres vivos, né? Para infectar e se multiplicar nas células dos seus hospedeiros. Então, no complexo apical, a gente vai ter algumas estruturas que elas vão ser elementos do citoesqueleto, como, por exemplo, os anéis polares e os conoides. Também a gente vai ter moléculas de liberação, né, moléculas secretórias, como os micronemas, as ruptrias e os grânulos densos, que eu vou esmiuçar melhor nos próximos slides, e também algumas organelas de reserva energética, como o apicoplasto. Então, aqui nessa imagem, que é uma fotomicrografia eletrônica, a gente pode observar cada uma dessas estruturas. Primeiro que os micronemas, eles vão ser responsáveis pelo reconhecimento e adesão do parasito nos receptores celulares. As ruptrias, elas vão ter o papel na invasão e na internalização desse organismo na célula. Os grânulos densos, eles fazem uma remodelação do vacúolo parasitóforo, que daqui a pouco a gente vai ver que vai facilitar a sobrevivência do parasito. E o apicoplasto, ele vai ser um plastídeo de DNA extranuclear, que foi uma organela recentemente descoberta e está relacionada à endossimbiose, e ela é responsável pela sobrevivência na medida em que funciona como uma reserva energética, onde nela acontece a síntese de ácidos graxos e aminoácidos. Então, a gente vai ter que o complexo apical ele vai favorecer a entrada e a saída do toxoplasma na célula. Nessa imagem aqui, a gente tem evidenciado um taquizoíta invadindo o neutrófilo. Então, como é que essa invasão acontece? Primeiramente, as proteínas do micronema, que elas contêm domínios de integrinas e lectinas, que são domínios adesivos, elas vão interagir com a superfície dessa célula, né? Essa interação ela precisa de cálcio e a liberação desses grânulos. Em seguida, é liberado o conteúdo dos grânulos das ruptrias, que é um conteúdo de pH ácido, que também vai favorecer essa adesividade e endocitose. Posteriormente, o parasita entrando na célula, ele vai formar o vacúolo parasitóforo. E o que é isso? O vacúolo parasitóforo ele é um microambiente que favorece a sobrevivência do toxoplasma dentro da célula. E ele vai ser composto tanto de moléculas secretadas pelo parasito, que a gente viu que são esses grânulos, como de moléculas já presentes na célula infectada. Então, nessa fórmula aqui, nessa imagem aqui, a gente vai ter um vacúolo parasitóforo, que é isso aqui tudinho, certo? E dentro dele a gente vai ter vários taquizoides que estão se multiplicando a partir da endodiogenia. Então, o vacúolo ele vai ser importante porque ele vai impedir a fusão com os lisossomos. E isso vai, consequentemente, né, evitar que esse parasito seja destruído pelas enzimas digestivas dos lisossomos. Né? Posteriormente, depois que é liberado o conteúdo dos micronemas e das ruptrias, os grânulos densos são liberados. Isso faz com que o vacúolo ele se torne metabolicamente ativo a partir da intensa troca de moléculas energéticas e anabólicas, como, por exemplo, carboidratos, ATP e aminoácidos. E no interior desse vacúolo, como a gente vê aqui na foto, vai ter uma multiplicação celular. No caso do toxoplasma, essa multiplicação vai ser assexuada a partir da endodiogenia, que é um processo em que se tem uma célula-mãe,
que ela vai se dividir em duas células filhas e após essa divisão, essa célula mãe é desintegrada. E a endodiagenia ela vai acontecer a cada 6 a 8 horas. Então, a respeito do toxoplasma, a gente vai ter 3 formas morfológicas que vão estar sendo relacionadas à sua transmissão. No caso, a gente vai ter os taquizoídos, que vão ser as formas livres, os radizoídos, que são as formas de fase crônica, contida principalmente em cistos, nos tecidos, e os esporozoídos, que vão estar dentro dos oocistos e vão ser eliminados nas fezes. Então, o taquizoído ele vai ser a forma encontrada na fase aguda da infecção. O taquizoído ele é uma célula que ela é polarizada, tem forma de arco, certo? Apresenta a extremidade anterior afilada e a extremidade posterior mais arredondada, tem um núcleo em posição central e, como a gente viu, apresenta o complexo apical para sua internalização na célula. São encontrados livres em líquidos orgânicos, como, por exemplo, exudatos, líquido cefalorraquidiano, bem como dentro de vácuos parasitóforos se multiplicando em células do sistema mononuclear fagocítico. O bradizoído ela é a forma de resistência, que vai ser encontrado nos tecidos durante a fase crônica de infecção. O bradizoído ele é morfologicamente semelhante ao taquizoído, inclusive apresenta as mesmas organelas. No entanto, uma diferença interessante é que ele vai ter, enquanto que no taquizoído o núcleo é mais centralizado, no bradizoído esse núcleo ele é mais direcionado para a extremidade posterior. E ele também apresenta uma replicação lenta, enquanto que no bradizoído essa replicação é bem mais rápida. E ele vai ser encontrado envolto pelo vácuo parasitóforo, que posteriormente vai ser envolvido por glicoproteínas, e isso vai resultar na formação do cisto encapsulado, que vai ficar lá retido nos tecidos e vai ser responsável pela fase crônica da infecção. Já os esporozoídos, eles vão ser a terceira forma morfológica, certo? Que eles vão ser encontrados dentro dos oocistos. E o oocisto ele vai ser a forma de resistência do parasito, por conta que ele apresenta uma parede celular dura e bastante resistente às condições do meio ambiente. Isso vai depender também das condições de temperatura e umidade. Eles são produzidos e liberados nas células epiteliais do intestino dos felíneos não imunizados, são eliminados juntamente com as fezes, e vão esporular no meio ambiente. Então, eles vão ser eliminados imaturos e no meio ambiente eles vão formar 2 esporocistos, certo? Cada um desses esporocistos tem 1, 2, 3, 4 esporozoídos. E essa esporulação ela leva de 1 a 5 dias para acontecer e esse oocisto ele fica no meio externo de 12 a 18 meses. Aqui a gente tem alguns exemplos de como identificar essas formas morfológicas. No caso do esporozoíto que está contido no cisto, a gente precisaria analisar as fezes dos animais contaminados e isso normalmente não é feito. O que normalmente é feito vai ser, por exemplo, a análise de exudatos dos mamíferos que estão contaminados, pesquisando, no caso, os taquizoídos. Nessa imagem aqui, a gente vai ter um exudato peritoneal de um rato, no qual foi constatado taquizoídos, e que nessa coloração de Gienza, eles têm um citoplasma azulado e o núcleo intensamente corado em vermelho. Nessas outras imagens aqui, a gente vai ter os cistos contendo taquizoídos a partir de biópsias de tecidos dos mamíferos contaminados. Então, nessa primeira imagem aqui à esquerda, a gente tem uma biópsia de um fígado, corado por hematoxilina e eosina, e nessa outra imagem, a gente tem a biópsia de um tecido cerebral, provavelmente que foi feita por conta de suspeita de neurotoxoplasmose, e ela foi corada em Gienza também. Vocês podem ver que a coloração é semelhante aqui nessas duas imagens. Então, a transmissão da toxoplasmose, como é que ela acontece? Ela pode acontecer, como a gente viu, se ingerindo quaisquer das 3 formas morfológicas do toxoplasma. Então, por exemplo, se eu vou estar ingerindo uma carne crua ou mal cozida, eu posso adquirir cistos contendo bradizoídos. Isso pode acontecer quando um gatinho ele caça um rato, ou então quando o ser humano ingere uma comida crua ou mal cozida, como por exemplo a comida japonesa. Também pode acontecer de eu ingerir água ou alimento contaminado com um oocisto, e dentro desse oocisto eu vou ter os esporozoídos. E uma forma mais rara de transmissão, mas que também pode acontecer,
é a ingesta de líquidos contendo taquizoides. Por exemplo, quando um gatinho filhote ele vai ingerir o leite da sua mãe, que vai estar infectada, ou quando o ser humano eventualmente ingere leite de cabra. Então eu vou falar aqui agora, só relembrando um pouco, acerca do ciclo de vida, né, que a gente já viu que vai ter uma etapa sexuada, que acontece no hospedeiro definitivo, no caso o gato, e uma etapa assexuada, que vai acontecer no hospedeiro intermediário, que é o ser humano. Na fase sexuada, o gatinho ele vai estar ingerindo uma dessas 3 formas morfológicas. Essas células elas vão passar pelo epitélio intestinal e invadir novas células do intestino. Vai acontecer intensa multiplicação por merogonia, que é uma forma intermediária de multiplicação, que vai permitir que se originem merozoítos, os quais eles vão invadir novas células, né? Eles vão rompendo as células e invadindo novas células. A partir daí, eu posso continuar um ciclo assexuado, rompendo células, invadindo novas células do epitélio intestinal, bem como eu posso iniciar o ciclo sexuado. No caso, se eu evoluir para o ciclo sexuado, eu vou ter a formação dos gametas masculino, que vai ser o microgametócito, e feminino, que é o macrogametócito. O microgametócito ele é móvel, ele rompe a célula, sai da célula, invade outra célula contendo um macrogametócito, ocorre a fecundação, né? E aí depois a gente tem a ruptura dessa célula que foi fecundada, liberando o oocysto imaturo no meio ambiente, juntamente com as fezes do gato. No meio ambiente a gente vai ter a maturação desse oocysto a partir da esporogonia, que vai depender das condições climáticas e do meio ambiente, como a gente já esmiuçou. Então aqui eu queria lembrar vocês que os gatinhos eles vão adquirir a infecção ainda quando filhotes, e eles vão eliminar esses oocysts por um curto período de tempo. Normalmente, após isso, eles vão estar imunes e, quando adultos, já não vão mais transmitir essa doença. E aqui, só detalhando um pouco mais, a formação do meronte, né, que é essa etapa multicelular, que vai posteriormente se romper, liberando os merozoítos. Os merozoítos têm a capacidade de invadir novas células, porque eles também têm complexo apical, assim como os taquizoídos, certo? E aí eles vão evoluir para as formas sexuadas, que vão ser o microgametócito e o macrogametócito, acontecendo a fecundação e liberação do oocysto. Já no hospedeiro intermediário, que no caso é o ser humano, a gente vai ter somente a reprodução assexuada. Então, no caso, o hospedeiro intermediário ele vai ingerir essas formas. Essas formas elas vão passar pelo epitélio intestinal, invadir várias células desse epitélio intestinal, bem como outras células, né, nucleadas. Vai ter a intensa multiplicação por endodiogenia e diferenciação para novos taquizoídes, que caracteriza a fase proliferativa, nas quais, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar muitos taquizoídes nesses tecidos. Tem a ruptura celular, liberando novos taquizoídes, que vão invadir novas células, né? E é cíclico isso. Só que, por motivos que não estão bem estabelecidos, né, pelos clínicos e pelos estudiosos, que vão estar relacionados a fatores como pH, temperatura, bem como a presença de radicais livres, a gente tem a diferenciação dessas formas de intensa multiplicação, que é o taquizoído, para os bradizoídos, né, que são formas quiescentes, são formas que são de multiplicação lenta. Esses bradizoídos eles se insistem e isso aí vai ser responsável pela fase crônica da doença. Então, o diagnóstico da toxoplasmose, como é que ele se dá? Como eu já falei, a demonstração do parasito ela é raramente feita, mas pode ser feita examinando as fezes dos gatos, né, nos quais a gente vai encontrar oocistos, ou então examinando se, por exemplo, demonstrando se o parasito em amostras de líquidos de tecidos, como por exemplo o líquido amniótico. Se eu colher o líquido amniótico de um feto, cuja mãe que está gerando aquele bebê, ela esteja com suspeita de toxoplasmose, né? Então eu posso pegar esse líquido amniótico para eu ver se a toxoplasmose foi passada via transplacentária para o bebezinho. Ou então, por exemplo, eu posso analisar o líquido de um paciente que seja imunocomprometido e que esteja com suspeita de neurotoxoplasmose. Nessas duas amostras, a forma encontrada vai ser o taquizoído e essa evidenciação do taquizoído vai ser mais bem feita após centrifugação da amostra e coloração pelo método de higiene. E aí também pode ser feita uma biópsia, né, como a gente viu naquelas imagens dos cistos
do tecido cerebral, com imunohistoquímica para detectar justamente esses cistos quiescentes contendo bradizoídos. Mas o teste mais bem estabelecido, ele vai ser o rastreamento sorológico, né? Esse rastreamento é feito nas gestantes, durante o pré-natal, e ele é realizado com testes de ELISA para detectar os anticorpos IgM e IgG antitoxoplasma. Então, a gente pode encontrar algumas formas de apresentação da mãezinha, né? Que pode ser a gestante suscetível, que ela vai estar com IgM e IgG negativo, ou seja, ela não teve a toxoplasmose ainda e pode adquirir durante a gestação. Ou a gestante que já está imunizada, que ela vai estar com IgM negativo, né? Ou seja, não vai estar tendo essa multiplicação, mas o IgG dela vai estar positivo porque ela já se contaminou previamente. E além disso, de uma consulta pré-natal para outra, pode acontecer a soroconversão, né? Ou seja, a mãe foi infectada estando gestante, e aí ela vai apresentar no segmento sorológico IgM e IgG positivo. Quando isso acontece, né, ocorreu a soroconversão, então, se por exemplo, você não está acompanhando essa gestante, não tem como você saber se essa infecção ela foi aguda ou crônica, porque o IgM ele pode permanecer positivo até depois de 1 ano após a infecção. Então, se você já acompanha aquela paciente, você vai ter a certeza de que ela teve uma soroconversão, porque no pré-natal anterior não havia essa positividade. Mas se ela estiver chegando em você na primeira consulta, então você normalmente vai ter que pedir um teste de avidez de IgG. Essa avidez ela vai comprovar se essa infecção ela foi aguda ou crônica, porque os anticorpos de alta avidez, eles traduzem uma infecção que aconteceu há mais de 12 semanas. Então, a partir daí, a gente confirma que é uma infecção já cronificada, né? Não é agudizada, ou seja, apenas o IgM está restante ainda de um período anterior, ainda está positivo, ainda não negativou, né? Mas que essa gestante ela não tem mais a chance de se contaminar, porque ela já se contaminou previamente e está imune. E a transmissão vertical, né, transplacentária, ela vai ser realizada quando se suspeita dessa soroconversão, né? Ela é confirmada a partir da amniocentese do feto, né, entre a 17ª e a 32ª semana, e vai ser realizada a pesquisa do DNA do toxoplasma, né, a partir do PCR no líquido amniótico. Né? Essa pesquisa ela é indicada em todos os casos que houve soroconversão materna, no segmento clínico, ou caso, durante o pré-natal, nas ultrassons cerebrais, né, do bebê, a gente percebe algum sinal de transmissão transplacentária, né? Então, vai ser indicado a realização dessa amniocentese. Então, só concluindo, todas as gestantes, elas devem realizar sorologia de toxoplasmose a partir da primeira consulta de pré-natal e a partir da 38ª semana, aumenta cada vez mais o risco de transmissão. Mas só que a partir desse período, a doença se torna mais benigna, né? Como a gente viu, quanto mais cedo a gestante transmitir para o bebê, mais problemáticos vai ser a doença que esse bebê vai adquirir. E quanto mais adiante na gestação, maior o risco de transmissão, mas só que o bebê vai ter sintomas mais leves. Ou seja, do começo para o final da gestação, cresce o risco de transmissão, mas diminui a gravidade da doença para o recém-nascido. E aqui lembrando um pouco da prevenção da toxoplasmose, que no caso vai envolver, por exemplo, lavar bem frutas e verduras, evitar ingerir carnes cruas, limpar a areia que as crianças brincam dentro de casa, caso você tenha quintal, limpar a caixa de areia dos gatos, né, caso você crie ele como animal de estimação, com luvas, e após essa limpeza, realizar a higiene das mãos, alimentar bem o seu gatinho, para que ele não sinta necessidade de caçar e saia de casa, e assim entre em contato com outros gatos. Também colocar a coleira com sino, para que quando esse gato esteja prestes a caçar um rato, né, afugente essa presa e ele não chegue a ingerir a carne desse rato, que pode estar contaminado com a toxoplasmose. Né? E, como eu já falei, evitar que o gato saia de casa e entre em contato com outros animais de rua
que a gente não sabe se eles vão estar contaminados ou não. Pronto, agora eu vou fazer um breve comentário das questões que vocês fizeram e qualquer dúvida no final vocês também podem me perguntar, caso não fique bem esclarecido o gabarito. Então vamos lá. Na questão 1, ela nos fala que em dezembro de 2019, testes detectaram toxoplasma em amostras de água quase 2 anos após um surto em Santa Maria, o que evidencia a importância de se reforçar os cuidados com a profilaxia dessa doença, intimamente relacionada com fezes contaminadas de gatos. Acerca das medidas de prevenção desse agravo, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, letra A. Lavar frutas e verduras in natura com água corrente é uma forma de se evitar a contaminação por oocistos? Sim. Né? Lavar esses alimentos com água corrente, você vai evitar que haja contaminação, né, a partir dos oocistos. Evitar ingerir carnes cruas previne a ingesta de formas císticas contendo bradizoídos, também está correto. Item D. Ao manter um gato como animal de estimação, deve-se ter o cuidado de limpar a caixa de areia com luvas e, após terminar a limpeza, lavar bem as mãos com água e sabão. Também está correto, né? Acabei de falar. Evitar que o gato doméstico saia de casa para caçar ou prevenir que ele tenha contato com animais de rua é uma forma de se evitar que ele se contamine com oocistos de outros animais e que possa transmitir a doença para humanos? Sim, porque se ele tiver contato com esses outros animais e eventualmente eles brigarem, ele matar um desses animais, ingerir um desses animais, ele vai, né, se contaminar. E C, que é a resposta correta. Que é a resposta incorreta, no caso, né? Gatos, uma vez contaminados, continuam liberando oocistos em suas fezes durante toda a vida. Assim, quem deseja engravidar deve evitar manter esse animal doméstico. Né? Então, como a gente viu, está incorreto por quê? O gato, ele vai eliminar... O gato, quando ele se contamina, ele já elimina o oocisto por um curto período de tempo, apenas algumas semanas. E a gestante, se ela quer se prevenir, ela não precisa se livrar desse animal doméstico, porque provavelmente ele já é adulto e, consequentemente, ele já está imunizado contra a toxoplasmose. Questão 2. Sobre a toxoplasmose, todas as afirmativas estão corretas, exceto item A. O gato e alguns felinos são os hospedeiros definitivos e o homem e outros animais são os hospedeiros intermediários. Correto. B. O hospedeiro definitivo, ele adquire a infecção através da ingestão de oocistos, cistos ou taquizoídos. Correto também, né? A gente viu que tanto o ser humano como o gato, ele pode ingerir uma das 3 formas de transmissão. Item D. Os taquizoídos são as formas proliferativas livres e circulantes e estão presentes na fase aguda da doença? Sim. Item E. Os bradizoídos são formas proliferativas dentro de cistos e estão presentes na fase crônica. Também está correto. E o item C, que é o errado. O diagnóstico parasitológico do homem é realizado através do encontro de esporozoítos nos gânglios linfáticos. O que está incorreto nesse item é que pode ter a pesquisa dos gânglios linfáticos, sim, mas nesse caso, como vai estar na fase aguda da doença, a gente vai encontrar taquizoítos e não esporozoítos. Lembrar que os esporozoítos eles vão estar contidos nos oocistos, que vai estar mais relacionado à transmissão, né? No caso aqui, a gente vai estar na fase aguda, a fase já de multiplicação, então a forma morfológica vai ser o taquizoído. E a última questão, questão 3, essa é uma lâmina também lá da UFC, e aí ela diz o seguinte: considerando seus conhecimentos acerca do agente etiológico da toxoplasmose, qual é a forma morfológica evidenciada na figura abaixo? É um taquizoíto num cisto tecidual? É um esporozoíto num oocisto tecidual? É um bradizoíto num oocisto tecidual? É um taquizoíto num oocisto tecidual? Ou é um bradizoíto em cisto tecidual? Então, no caso aqui, a gente está observando uma forma mais ovalada, que está num tecido, envolta por uma membrana, né, mais circunscrita. Então, nesse caso, a gente vai ter um bradizoíto num cisto tecidual. Então, essas foram as referências que eu utilizei. Eu agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, como eu falei, pode me perguntar no privado. E é isso, e até a próxima aula.